Feliz sábado, irmãos. É uma alegria estarmos aqui na casa do nosso Deus neste dia. E também estamos felizes porque temos alguns amigos que estão nos visitando nessa manhã. Alguns amigos são irmãos batizados nessa igreja e outros estão conhecendo a palavra de Deus. E nós ficamos felizes por isso. Temos aqui nessa manhã o Valdir. Seja bem-vindo, Valdir. Continue sendo bem-vindo. O Jackson, o Bartolomeu. E temos também as irmãs Maria José, Vanusa e a sua filha Júlia. E também nós temos as queridas Rita. A igreja quer conhecer. Seja bem-vinda, Rita. Rita vai receber uma lembrança. Já recebeu? Ótimo. Rita e Fátima. Que Deus continue abençoando a vida de vocês de uma forma muito especial. E na Bíblia existe uma promessa para vocês de Deus. Para vocês e para cada um de nós. De que Ele é capaz de fazer coisas novas na nossa vida. E eu gosto muito disso. E está em Isaías capítulo 43. E diz assim, ó. Não vivam no passado, esqueçam as coisas antigas. Eis que farei algo novo, e agora sairá a luz. Porventura vocês não estão vendo? Eis que eu vou abrir um caminho no deserto, e vou até acrescentar rios, onde o lugar está seco. Olha que coisa boa. Deus pode abrir rios no meio do deserto na nossa vida. E às vezes nós passamos por desertos que são na área da saúde, física, mental ou espiritual. E hoje, esse sábado, é um sábado dedicado ao Outubro Rosa. Um sábado no qual nós falamos sobre prevenção de doenças. Um sábado voltado para a saúde da mulher, em especial. E quando nós pensamos nisso, lembramos, de várias áreas das nossas vidas que nós precisamos dar uma atenção maior. Seja no cuidado com a saúde, na realização de exames periodicamente, ou seja também na nossa saúde espiritual, naquilo que nós precisamos olhar com maior cuidado, com maior atenção e permitir que Deus faça aquilo que nós não podemos realizar. Ou até mesmo na nossa saúde emocional, não é verdade? Que às vezes passamos por momentos de tristezas, de decepções, de dores, mas temos o amigo Espírito Santo. E Ele não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Hoje o seu deserto pode ser físico, mental ou espiritual. Mas Deus é capaz de colocar um rio no meio do seu deserto, como Ele promete a cada um de nós. E aqui eu vou ler uma mensagem que diz assim: existem áreas na nossa vida que parecem estéreis, secas, mortas, sem vida. Quem sabe algo que você esteja esperando por muitos anos para ver florescer. Seja na sua casa, na sua família, nos seus sonhos. Existem orações que você fez há muito tempo, que talvez até tenha se esquecido delas, mas Deus não esqueceu. Há sementes plantadas há mais de 10 anos, que até agora não deram fruto, mas o Espírito Santo está derramando uma chuva sobre você, na intensidade certa, para gerar o seu crescimento. Você acredita? Se você acredita nisso, entregue a sua vida ao Espírito Santo nessa manhã. Permita que Ele te transforme, que Ele te molde, que Ele te guie pelos lugares que Ele deseja. Nesse momento nós vamos ouvir um louvor para deleite dos irmãos e também para adoração ao nome do nosso Deus, que é sempre digno de honra, de glória, de louvor, de adoração e de exaltação. Que possamos apresentar os nossos corações felizes nessa manhã, para a honra e glória de Deus. Quero te adorar, ó Deus.
Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações durante o culto, durante cada palavra que aqui for proferida e cada louvor. Amém. Nos prepara, Senhor, para receber chuvas de bênçãos, chuvas vindas dos céus, por meio do Espírito Santo neste dia. E também assim, que não possamos ficar com essas bênçãos em nós, mas transmiti-las a cada pessoa que cruzar o nosso caminho. Queremos pedir especialmente por cada mulher desta igreja e cada pessoa que nos visita nesta manhã. Amém. Que as tuas preciosas bênçãos em forma da tua presença santa esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, feliz sábado a cada um dos irmãos, nossos amigos que nos visitam nessa manhã. Vamos continuar, louvando ao Senhor, cantando o louvor Deus cuidará de ti, porque essa é a mensagem de hoje também, E que a gente se lembre sempre de que Deus, Ele está todo o tempo cuidando da gente. Mas temos a nossa parte a fazer e a gente sabe disso, Conscientização, que a gente precisa de cuidar da nossa saúde e o mais Deus proverá. Então vamos louvar juntos, Deus cuidará de ti. Amém.
Vamos continuar louvando esse Deus e com louvor santo somente o Senhor, porque só Ele é santo e digno de toda a nossa adoração. Vamos cantar com força a esse Deus que é santo. As nossas vozes ao coro angelical e declarar que Deus é santo, a Ele o nosso louvor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. A igreja declara em nossa voz. Amém. E a esse Deus seja dada a glória, o louvor e a exaltação. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade, história de hoje, quanto mais servir, melhor. Olá, meu nome é Eric, sou argentino, estudei cinesiologia e fisioterapia na UAP. Quando terminei meus estudos, decidi ser voluntário e servir por um ano em Bishkek, no Quirguistão. Vim para ensinar espanhol como professor. E o maior desafio que tive quando cheguei foi o idioma. Eu falava espanhol, muito pouco inglês e nada de russo, que é o idioma local. Então, nas primeiras vezes, foi muito difícil porque eu não conseguia me comunicar com eles, não conseguia entender e senti que não estava servindo a Deus. Então, com muito esforço e oração, pouco a pouco consegui superar isso. E Deus me proporcionou momentos muito agradáveis com meus alunos e amigos quando íamos brincar, comer, ir para as montanhas, jogar futebol. E Deus me proporcionou muitos momentos e eu pude compartilhar sobre Deus quando Deus me deu a oportunidade. Viver com as crianças na igreja e ajudar nos projetos me ajudou muito a falar mais o idioma. E também me ajudou a conhecer a cultura daquele país, que é muito bonita. Hoje estou morando na capital do Quirguistão, Bishkek, e Deus me deu a oportunidade de ficar por mais um ano. Agora estou trabalhando, não sou mais um voluntário, sou um voluntário de coração. Estou ensinando alunos da Índia e do Paquistão. Sou cinesiologista, obviamente em inglês. Graças a Deus, Ele me ajudou e me treinou muito para poder fazer esse trabalho. E estou fazendo um trabalho diferente com os alunos, com os professores. Então, graças a Deus, posso ver como Ele não me abandonou e continua a me capacitar todos os dias. Quando terminei meu ano de voluntariado, perguntei a Deus se eu queria ficar mais um ano. Eu disse: Senhor, um ano não é suficiente para mim e quero pedir mais um ano. Quero servir aqui da maneira que o Senhor me disser.
Então, não sei como, mas consegui um emprego e agora estou ensinando. E Deus abriu essa porta para que eu pudesse ensinar inglês. Então, sinto como Ele me guiou. E até agora, em cada momento, em cada conversa que tenho com meus colegas de trabalho ou com meus alunos, sinto como Deus está me guiando. Em cada passo que dei, em cada situação de minha vida, pude ver a mão de Deus. Pude ver como Ele me guiou, como abriu portas, como fechou portas. Pude ver como Ele age. Convido-os hoje a colocar os planos de Deus em suas mãos e a continuar a ser fiéis com os dízimos e ofertas, para que mais e mais pessoas de lugares tão distantes como o Quiristão possam conhecer Jesus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Peço a atenção da igreja para alguns anúncios. No próximo sábado, haverá aqui na igreja um programa especial de adoração a Deus e também dedicado ao Novembro Azul. Então, isso mesmo, será o sábado dos homens. Hoje é o sábado das mulheres e o próximo sábado será dedicado à saúde dos homens. Então, você que é homem, se prepare para estar aqui, para trazer convidados também, amigos, familiares, e também venha preparado de azul. Tanto os homens quanto as mulheres estão convidados a estarem vestindo a cor azul em qualquer tom no próximo sábado, tá certo? E aqui teremos esse dia com um culto especial. E no momento do almoço teremos um almoço especial para os homens também. Tá? Os homens não vão ficar perdendo dessa vez. Então não será o almoço só para as mulheres, será o almoço para os homens. Então se preparem. E inicialmente esse almoço será na casa de Cláudia, com possibilidade de
mudança para a casa do pastor. Então já estou adiantando, né, essa possibilidade. Se prepare, se organize para participar desse sábado especial. E também gostaria de convidar aqui agora os anciãos, porque eles vão direcionar um momento específico. Irmãos, bom dia. Feliz sábado. É bom estarmos nesse período de oração ao nosso Deus. E estamos chegando numa época que é bem especial para nós. A Igreja Adventista, ela tem uma liderança que é representativa. Como é que funciona isso? Os líderes, os membros da igreja, eles fazem indicação de membros para compor a liderança para a igreja. Nós fazemos isso a cada ano. E nesse ano, mais uma vez, estaremos reunindo a comissão de nomeações para a liderança daqueles que continuarão no cargo ou possíveis alterações para o ano de 2026. Então, como é que funciona? A comissão de nomeações ela acontece em duas etapas. A primeira, a igreja ela indica membros para compor a grande comissão, que nós chamamos, que é a comissão organizadora, e essa comissão vai indicar as pessoas que vão compor a comissão de nomeações, e essa sim estará indicando as funções para o ano de 2026. É claro que, ao ser mencionado os nomes, aqui será passado para a igreja para aprovação ou reavaliação dos nomes que forem citados. Então, para essa primeira fase, nós estaremos aqui organizando a grande comissão, uma comissão organizadora, que ela pode acontecer de duas formas. Primeiro, a igreja ela vai indicar o nome de 21 pessoas para compor essa comissão, ou a segunda opção é a comissão, que já é uma liderança que já foi nomeada pela igreja, mais 5 ou 7 pessoas para compor essa grande comissão, e essa comissão organizadora irá indicar as pessoas para a comissão de nomeações. Está claro? Alguma dúvida ou pergunta? Não. Então está claro, não é isso? Posso dizer que sim. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós precisamos indicar as pessoas que vão compor a comissão organizadora. Então, nós queremos trazer aqui para a igreja, para os membros dessa igreja, membros batizados, tá? Qual das duas opções vocês apoiam? A primeira opção, que é nomear 21 nomes para a comissão organizadora, ou a comissão da igreja mais 7 pessoas. Para a primeira opção, membros a favor, levante sua mão direita. A votação para a primeira opção. A segunda opção é a comissão mais 7 pessoas. Apoio? Pronto. Então, apoiado a segunda opção, vai ser os membros da comissão mais 7 pessoas. Então, quem são as pessoas que compõem a comissão da igreja? Vou dizer aqui os nomes das pessoas que compõem a comissão desse ano 2025. Irmão Judásio, Emerson, Caio, Pedro Almeida, Carol, Cláudia, Fábio Barreto, Fiamma Lara, Luci Dalva, Luci, Rai Campos, Renata, Tereza Cristina, Bárbara Oliveira e Benícia Sampaio. Então, essas 15 pessoas, elas compõem a comissão da igreja. Então, somada a essa, a igreja irá agora indicar 7 pessoas. Primeiro, vamos indicar, você indicam 5 ou 7 pessoas. Conforme eu vou passar 5 pessoas para a comissão, levante sua mão direita. Conta vocês, tá? Então, quem já votou? Mais uma vez, para 5 pessoas, levante sua mão direita. Mantenha a mão levantada para que seja visível. Podem baixar. Para 7 pessoas. Apoio para 7 pessoas. Então, 5 pessoas. Então, a igreja irá indicar agora 5 nomes para compor a comissão organizadora, fora esses que eu já mencionei, tá? Esses não podem ser citados. Lembrando que, para indicar essas 5 pessoas, tem que ser membro aqui da igreja local, essas pessoas têm que ser membro da igreja local, e você só pode votar uma única vez, tá? Um membro não pode citar 2 nomes, você só pode indicar apenas um nome.
Então, Judas quer fazer uma Só uma ressalva, a gente quer que as pessoas que estejam aqui no fundo, que nesse momento eles venham para cá, peraí, Pedro, para eles virem para cá, só por esse momento de votação, né, para que a maioria da igreja possa participar juntos. E nós queremos dizer para você que fazendo essa junção aqui dos escolhidos, nós estaremos subindo, né, primeiro andar. E nós ali vamos, essa grande comissão formada, e por vocês aqui, vai se reunir agora, né, nesse momento, e vai citar ali uma quantidade de nomes expressiva que será definida ali pela comissão, pela grande comissão, e aí essas pessoas que vão fazer parte da comissão de nomeação, tá certo? Então essa filtragem que a igreja usa, que alguns talvez tenham esquecido, né? Porque isso acontece a cada ano, até nós às vezes esquecemos de ir lá para o manual para poder ver, mas no entanto dessa maneira que a igreja realmente de maneira aberta, né? Que a igreja funciona para escolher os seus líderes. Prontos? Chamou as pessoas? Tá vindo lá, né? Pronto, tá bom. Então nós teremos a primeira indicação, não é isso, James? Eu só fazendo aqui uma ressalva, Judas, toda essa orientação nós seguimos aqui o manual, que é o regimento regulamentar aqui da igreja, toda a orientação, todos os procedimentos feitos seguindo essa orientação, não somente aqui da igreja local, mas em toda a organização geral da igreja funciona dessa forma. Então iremos passar agora para a votação das 5 pessoas que irão compor a comissão organizadora, e essa irá nomear a comissão de nomeação. Então, primeiro nome. Pode ser pessoas que estejam aqui. A Ivone falou aí, ó. Ivone falou aí. De preferência, pessoas que estejam presentes nesse momento. Mari. Primeiro Mari. Ministro Sóio, rapidinho. Aí, O primeiro nome foi Mari. O outro foi Paulo, que eu ouvi. O segundo nome foi quem? Paulo. Não, mais um nome? Vocês que citaram, não podem mais citar. Quem? Edilena. Lúcio quer falar. Rogério. E o último? Falta só um nome agora. Quem? Ivan. Pronto, então. Aí foi um. Pronto, então os nomes indicados foram a irmã Mari, Paulo, Edilena, Rogério e Ivan. Então pedimos a vocês que subam neste momento, e os membros da comissão vão se reunir agora para que a gente possa indicar os nomes das pessoas que irão compor a comissão de nomeações, e ao final do culto nós estaremos mencionando aqui para a igreja. Então peço a vocês que subam rapidinho para que a gente possa deliberar aqui os nomes, para que assim possa. E para que os irmãos sejam cientes, a comissão de nomeação estará reunida na próxima sexta-feira, dia 31 de outubro. Então, sexta-feira, 31 de outubro, às 19 horas, a comissão de nomeação estará reunida. E desde já peço a vocês que estejam orando por essa comissão que estará se reunindo. Agora eu estarei fazendo oração, mas que vocês também estejam em oração, para que realmente o Espírito Santo possa conduzir este momento, para que Emanuel, que irá seguir com a oração, peço que você esteja mencionando também, para que o Espírito Santo esteja conduzindo esse momento, e vocês estejam orando, para que as pessoas que forem indicadas possam assim prontamente atender, né, ao pedido, ao chamado do Senhor, para dar seguimento na sua obra para o ano de 2026. Então teremos um momento de oração. Pedimos aos membros da comissão, mais uma vez, alguns já foram, né, que possam estar lá em cima, relembrando aqui os nomes: Gedásio, Emerson, Pedro Almeida, Cláudia, Fábio Barreto, Lúcio Dalva, Lúcia, Rai Campos, Renata, Teresa Cristina, Bárbara Oliveira e Benício Sampaio, Mari, que foi indicada agora em 5, Mari, Paulo, Edilena, Rogério e Ivan. Por favor, estejam agora nas fontes em cima da igreja, onde estaremos reunidos neste momento. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Neste momento nós vamos nos prostrar para falarmos com o nosso Deus,
Eu peço, né, como já foi falado, que vocês fiquem em espírito de oração por essa reunião que vai ser feita lá acima. Vamos também estar orando pelo irmão Reni, o filho da irmã Helena, que ele sofreu um acidente e neste momento está no regional. A informação que foi me passada é que ele quebrou os 2 braços, então que nós possamos também estar em oração por eles. E eu te peço que neste momento você se conecte ao céu e mentalize o nome de uma pessoa que você quer ver no céu. Então, vamos nos ajoelhar neste momento para falarmos com o nosso Deus em espírito de oração. Querido Deus, eterno Pai, aqui, Senhor, estamos prostrados na Tua casa, diante da Tua presença. Não somos dignos, ó Pai, sabemos da nossa condição diante de Ti, da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa condição, ó Pai. Mas te agradecemos pelo Teu amor e misericórdia que mais uma vez se renovou para nós nesta manhã. Queremos, ó Deus, entregar em Tuas mãos a vida de cada irmão que se faz aqui presente. Aqueles também que não vieram, que o Senhor possa enviar anjos para visitá-los neste momento, que o Senhor possa estar dando a cura, da libertação àqueles que precisam, Pai, e para que possamos juntos, ó Pai, um dia estar contigo nas mansões celestiais. Neste momento, ó Deus, eu quero te pedir a direção por esta reunião que será feita lá acima neste momento, para escolher os líderes da Tua casa para o próximo ano. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a cada irmão nosso que está lá para essa função. Que o Senhor possa iluminar com o Teu Espírito Santo a boca, a mente de cada irmão, Senhor, para que as pessoas que forem escolhidas sejam pessoas, ó Deus, escolhidas por Ti. Que o Senhor possa desde já estar no controle dessa reunião, Senhor, e das próximas que teremos até a finalização, Pai. Neste momento também eu te peço, Senhor, pelo nosso irmão Reni, o filho da irmã Helena, que sofreu um acidente. Nós não sabemos mais sobre o estado de saúde dele, mas eu creio que o Senhor sabe, o Senhor o conhece. E neste momento eu te peço que o Senhor opere, Senhor, dando a cura, dando a libertação, principalmente espiritual, ó Deus, que o Senhor visite ele neste momento, que o Senhor acalme a sua família, acalme também os seus pensamentos e dê a ele, Senhor, a certeza de que o Senhor está no controle desta situação, que muito em breve ele possa estar aqui contando o seu testemunho para nós, Senhor, do teu cuidado na vida dele, Senhor. Continua aqui conosco, Pai, recebe a nossa adoração. Tudo que estamos fazendo aqui, Senhor, é unicamente para honrar o Teu santo nome, mas principalmente depomos o nosso coração no Teu altar neste momento, para que o Senhor nos molde, nos transforme, Senhor, nos torne pessoas mais semelhantes a Ti, Jesus. Fica conosco, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças! Misericórdia. Jesus. Fazer bem forte para o povo que está lá no fundo ouvir. Bom dia, crianças! Bom dia! Feliz sábado! Feliz sábado! Ah, pode ser mais forte, mas tudo bem, tudo bem. Tá bom. Como é bom estarmos na casa de Papai do Céu, né? Buscando a Ele, vendo os nossos coleguinhas que não vimos durante a semana. É muito bom estarmos aqui na casa de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a história de duas irmãs. Quem aqui tem irmãos aqui? Eu tenho irmão. Você gosta de brincar com seu irmão ou irmã? Gosta? Mas não é para ficar perturbando não, é para brincar, viu?
É para não cair com não, nada de briga. Mas enfim, Jesus estava passando por uma cidade. Jesus estava passando por uma cidade junto com os seus discípulos. Aí, uma mulher chamada Marta viu Jesus passando ali e falou assim: peraí, que eu vou convidar esse Jesus para vir na minha casa. E aí, Marta falou assim: Jesus, entra aqui, eu vim aqui na minha casa, fica aqui comigo, venha, pode entrar. E aí Jesus, junto com seus discípulos, foi até a casa de Marta. E Marta tinha uma irmã chamada Maria. E aí, quando Jesus entrou em sua casa, Marta, ligeira, foi logo agoniada. Eu preciso arrumar a casa, eu preciso varrer, eu preciso passar pano, eu preciso fazer comida. É muita gente que eu tenho que alimentar. Porque não tinha só os discípulos, mas outras pessoas viram Jesus ali e queriam também ouvir o que Jesus estava ensinando para elas. E aí, Marta ia para um lado, ia para o outro, e fazia uma coisa, e fazia outra, ficou doidinha, parecia uma baratinha tonta assim, ao lado de tanta coisa que tinha para fazer, porque ela estava preocupada de como é que ela ia alimentar tanto aquele povo, e ela queria que a sua casa estivesse bem arrumadinha para receber Jesus, porque é importante, né? A nossa casa está arrumada para recebermos quem? Papai do céu. E aí, Marta, ela viu assim: uai, tá faltando alguém para me ajudar. Cadê Maria? Onde é que está tu, Maria, para tu me ajudar aqui a arrumar essa casa? E quando Marta viu que Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando, ela ficou brava. Ela falou: como é que é? Eu estou aqui me acabando, deixando a casa toda arrumada, fazendo comida para alimentar todo esse povo, e Maria está ali aos pés de Jesus ouvindo? Não, estou achando isso muito errado. Ela foi lá. Vocês acreditam que ela foi lá perto de Jesus e falou assim: Senhor, tu não está vendo que eu estou aqui me acabando para deixar a casa toda arrumada e a minha irmã está aí sentada de ouvir? Mas sabe o que foi que Jesus falou para Marta? Está lá na Bíblia, ó, lá na Bíblia, em Lucas 10, no versículo 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer que Maria estava fazendo o certo. Ela estava ouvindo o que Jesus estava dizendo para ela. Ela estava ouvindo o que Deus estava falando com ela. Será, crianças, que vocês têm ouvido a voz de Papai do Céu? Vocês têm orado, buscando a Deus em todo momento da sua vida, falando: Jesus, abençoa a minha família, Jesus, me ajuda. Será que vocês têm orado e buscado a Papai do Céu em todos os momentos da vida de vocês? É importante, é muito importante a gente orar e falar com o nosso Deus e estar disposto a ouvir o que Ele quer dizer ao nosso coração, tá certo? Mas também é muito importante deixarmos a casinha arrumada. Mas o mais importante que deixar a casa arrumada é recebermos o Senhor Jesus com muita alegria e estarmos orando e dispostos a ouvir o que Ele quer dizer ao nosso coração. Tá bom? Amém? Pronto. Quem quer orar? Vixe, misericórdia. Quem quer orar, gente? Meu Deus, vem. Vamos ajoelhar para falar com o Papai do Céu. Posição para orar. Papai do céu, muito obrigado pelo dia, para a semana que vem. Todo mundo que está aqui na igreja, em Jesus, amém. Amém.
Como descrever, como explicar o amor que vem de ti, Senhor, é tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouça-os cantar um hino de louvor dos salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo o céu e o mar, jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: vida, deixa-me a verdade em ti, meu caminho és. Mas ouça os corações, ouça-os cantar um hino de louvor dos salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar o grande é o nosso amor, escute os corações. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Cante. Ouça os corações, ouça-os cantar um hino de louvor dos salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Que Deus seja louvado, amém?
Feliz sábado a todos. Eu fiquei curiosa agora porque todo mundo está na metade da igreja para lá. Não estou entendendo, mas tudo bem. É comum acontecer isso aqui? Não? Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu já estive aqui esse ano, não sei quantos lembram. Eu estive aqui em março. Alguém lembra que eu estive aqui em março? Você lembra? Uma pessoa só lembra que eu estive aqui em março, né? Mas é alegria voltar aqui, né? Estar junto com vocês, compartilhando da palavra de Deus. Ali diz Outubro Rosa, né? Tá escrito ali na tela e diz: ame-se, cuide-se, previna-se. Né? Então a gente sabe que esse mês de outubro é um mês que, em geral, né, no Brasil tem se dedicado ao cuidado da saúde, com a saúde das mulheres, a prevenção do câncer de mama, e é um mês de cuidado. E a igreja aproveita esse mês também para promover esse cuidado. E essa manhã a gente vai falar sobre o cuidado, mas um cuidado diferente, que é o cuidado espiritual. E ele não é apenas direcionado para as mulheres. Vejo aqui vários homens. É para todos aqueles que desejam caminhar de forma segura ao lado do Senhor Jesus, rumo à Canaã celestial. E eu sei que cada um aqui deseja estar ao lado de Jesus, caminhando firmemente para as mansões celestiais. E esse é o nosso desejo, e essa será a nossa mensagem pela manhã. Nosso título: Tempo de lutar. Então a gente vai falar de luta. Então, quando a gente pensa em lutas, tem vários tipos de lutas, né? E eu gostaria de, nesse momento, convidar a todos os presentes aqui para abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 9, 25. Então, por favor, abram vossas Bíblias em 1 Coríntios 9, 25. E lá nós iremos ler um texto bíblico muito especial que vai falar sobre lutas. E com a Bíblia aberta, vocês estão procurando aí, quando abrirem aí a gente vai. 1 Coríntios 9, 25. Com a Bíblia aberta, vamos falar com o nosso Deus, convidando-o para estar conosco. Pai querido que estás nos céus, aqui está a tua igreja, Deus, da Coplan. Que o Senhor habite de maneira especial no coração de cada um que aqui está. Que o Senhor esteja com essa palavra, tua palavra aqui está aberta, que possamos compreendê-la a partir da atuação do teu Santo Espírito nos nossos corações. Fica conosco, obrigada por tudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí diz que todo aquele que luta, de tudo exerce domínio próprio. Em todas as coisas, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, nós estamos vendo aqui que tem dois tipos de pessoas. As que lutam para alcançar uma coroa corruptível e outras que lutam para alcançar uma coroa incorruptível. E Paulo, que está aqui, né, ele é o autor escritor, né, que escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu esse trecho bíblico e ele está se colocando no lugar daquelas pessoas que estão lutando para alcançar uma coroa incorruptível. Mas o que é isso, corruptível e incorruptível? A gente vai pensar sobre isso essa manhã também. E aí vem, você já precisou lutar em alguma circunstância da sua vida? Você já precisou lutar? Gente, tanta luta por aí, né? Aí a gente vai pensar, que luta você está falando, Wilma? A gente tem lutas esportivas, né? A gente tem aí pessoas que lutam por esporte e ganham dinheiro com isso, que certamente não é o caso de vocês, ou da maioria pelo menos, né? Tem gente que luta boxe, karatê, judô, jiu-jitsu e vai. Isso é uma luta esportiva. E as pessoas geralmente escolhem estar ali lutando e ganham dinheiro e pagam para participar e se preparam para enfrentar os seus adversários.
E tem também outras pessoas que estão em lutas que não escolhem e lutas que não desejam. E aí a gente vai para um campo aí da guerra, dos conflitos de rua, dos conflitos nas faculdades, nas escolas, pessoas que se envolvem aí em brigas e lutas que acabam se machucando e machucando os outros. Então a gente tem esses tipos de lutas. E aí vem, para nós, essas lutas aí, elas não são realmente o foco, mas nós temos lutas que são lutas espirituais, lutas pessoais que cada um de nós passamos. 100% de nós passamos por alguma luta durante a nossa vida, né? Então a infância passa, vai crescer, a adolescência, e a gente em algum momento vai encontrar uma luta. Alguns lutam mais, outros lutam menos. E aí vem, para lutar é necessário preparo. Quem não se prepara para lutar, já está preparado para perder. Então, isso também faz um convite a nós para que nós possamos estar preparados para as nossas lutas espirituais. Quando a gente vai para esse campo, né, de pessoas que estão aí em esportes, esportes de luta, ou que realmente tem que lutar por conta de um inimigo real nas guerras, a gente começa a compreender que eles têm que compreender quem é o inimigo deles, eles têm que saber quem é o inimigo deles, eles têm que ter o armamento adequado. Muitas vezes a vestimenta tem que ser adequada, porque pode impedir eles de vencerem se for uma vestimenta inadequada, ou pode levá-los a, de repente, morrerem porque não estavam devidamente vestidos ou preparados. Por exemplo, uma vestimenta de guerra, né? E o terreno, muitas vezes eles têm que compreender qual é o terreno. Estratégias, eles têm que ter estratégias. Tem que, às vezes, ter uma equipe ali para que todos possam juntos vencer. Então, quem luta tem que se preparar para isso. E quando se trata das nossas lutas espirituais, nós também temos que nos preparar. E como tem sido o nosso preparo? A pergunta que eu quero que nós reflitamos essa manhã é: como tem sido o nosso preparo para enfrentarmos essa luta? E aí tem muitas imagens relacionadas à nossa vida. Alguns acreditam que a vida é como um parque de diversões. Então, que nós podemos ficar em busca ali de sempre ter alegria, sempre ter prazer. E vivem em busca dessa alegria, desse prazer, desse contentamento, desse divertimento o tempo todo. Outras pessoas acreditam que a vida é um grande negócio e que devem trabalhar o tempo todo para poder ganhar dinheiro e lucrar e ser rico. Outras pessoas acreditam que a vida é uma grande escola, que tem que aprender, porque a vida tem muita coisa para ensinar. E outros acreditam que a vida é um campo de batalha. E a gente vai pensando, será que a gente tem como pensar que nossa vida é um campo de batalha? Vocês já pensaram em algo nesse sentido? Será que a vida é um campo de batalha? E aí, quando a gente pensa nesse aspecto de campo de batalha, eu vou chamar vocês para nós voltarmos no tempo, a partir dos relatos bíblicos, ir lá para o momento em que o céu estava com o seu um anjo, um anjo chamado Lúcifer, que era um anjo perfeito, belo, lindo, e ele vivia num céu perfeito, belo, lindo, e de repente uma pontinha de inquietação começou a brotar, uma sementinha, de inquietação começou a brotar no coração de Lúcifer, e ele começou a olhar para Deus de uma forma diferente, da qual ele não olhava antes. Ele começou a querer ser igual a Deus. E é interessante, essa história vocês conhecem, que Lúcifer, ele não queria ser igual a Deus com a santidade que Deus tem. Ele não queria ser santo como Deus. Ele não queria ser
perfeito ou com o caráter de amor que Deus tem. Ele queria ter o domínio que Deus possui. E isso fez com que ele começasse a convencer os seus colegas, anjos, amigos, anjos, colegas, de que Deus não era um bom líder ou um bom Deus, né? Deus não era um bom Senhor para eles. E nesse processo começa uma luta no céu. E a luta, essa luta que começa no céu, ela se instaura lá com Emanuel e seus anjos contra o diabo e seus anjos. Como vocês já viram na Bíblia, o diabo foi lançado para aqui, para essa terra. E ele começou a perseguir os filhos de Deus, porque não conseguia atingir a Deus. E começou a perseguir os filhos de Deus. E quem são esses filhos? Nós. Começou a perseguir a igreja de Deus. E quem é essa igreja? Nós somos essa igreja. Então, nós estamos dentro de um conflito, é um conflito cósmico, e que nós não podemos negar a existência desse conflito, dessa guerra, e não podemos baixar a guarda. Nós não podemos fingir que aqui é um parque de diversão, que a gente veio só para se divertir. Na verdade, a gente precisa estar vigilantes. O que é que diz a palavra de Deus? E aí eu convido você para abrir a palavra de Deus em 1 Pedro 5,8. Nós temos que ter essa clareza de que há um inimigo que está perto de nós e querendo nos derrubar. Mas também nós temos a certeza de que há um Deus maior ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. O que diz em 1 Pedro 5,8? Amém? Estou vendo algumas folhinhas aí. Primeiro Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então nós temos uma luta que está muito clara entre o bem e o mal. E nós fazemos parte desse conflito. Nós temos que ter a clareza de que há um inimigo. E nesse processo, se aceitamos servir ao outro lado, né, ao lado do mal, nós podemos condescender com orgulho, nós podemos condescender com os pecados, com a apostasia, nós podemos aí realmente voltar-nos para servir o outro lado. E assim, nós acabaremos com a guerra, com esse conflito entre o bem e o mal, porque a gente estaria do outro lado, que é o que a gente não vai fazer, em nome de Jesus. Porque a paz entre nós e o inimigo só existe se a gente for fazer o pecado, se for realizar o pecado, se nós vivemos em pecado, deliberadamente em pecado, e aí a trégua acaba. Mas essa trégua vai custar o que para nós? A vida eterna. Então nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que estar o tempo todo atentos. Ellen White diz: se não vencermos esses males, eles nos vencerão. A condescendência com orgulho espiritual, com desejos profanos, ou pensamentos maus, ou qualquer outra coisa que nos separe da íntima e sagrada associação com Jesus, põe em perigo a nossa vida. Temos de combater o bom combate da fé, se quisermos tomar posse da vida eterna. Assim, meu irmão, eu desejo que haja guerra. De fato, tem que haver guerra. Não pode haver trégua entre nós e o mal. A guerra vai existir até o final, até finalmente esse ser derrotado, ele for exterminado totalmente. Então eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e diga: eu não vou me render. Que nós não nos rendamos ao mal. Está para o seu anjo, não foi? Nós não nos rendamos ao mal. Nunca demos trégua. Quando Paulo fala sobre esse contexto de guerra, né, de combate, de luta, ele fala sobre atletas gregos.
Ele traz a ideia dos atletas gregos aí. E quando ele pensa nos atletas gregos, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o que esses atletas faziam para vencer as suas batalhas. Então, os historiadores, os estudiosos trazem alguns aspectos que aconteciam nessas lutas ou antes dessas lutas. Esses atletas gregos, eles se preparavam durante 10 meses, todos os dias, para lutarem. E isso envolvia, e o que Paulo traz na sua palavra, que tem a ver com domínio próprio, com autodisciplina, que é o que nós também devemos ter. Nós temos que ter domínio próprio, disciplina na caminhada rumo à Canaã celestial. Não podemos deixar de lado que nós estamos aí, né, sempre em busca de um objetivo. Esses atletas, eles tinham como alvo uma coroa de louro, né? Então não sei se vocês já viram imagem de atletas gregos, né? Tem uma folhinha aqui e uma folhinha aqui. Essa era a coroa deles. Uma coroa que se perdia com o tempo, secava, se estragava, que tem a ver com a corruptibilidade, né? Uma coroa que as suas características se perdiam com o tempo, não era duradoura. E eles se esforçavam, eles tinham autodisciplina, eles tinham envolvimento, eles tinham foco, motivação para alcançar aquela coroa. E nesse processo, né, aí tem até algumas particularidades que diz o seguinte, que eles tinham a dieta também diferente. Então eles não comiam doces nessa época que estavam se preparando. Por quê? Porque o doce acabava enfraquecendo, tirava a energia dos atletas. Eles não comiam água, não tomavam vinho e também diz que não tomavam água fria. Né? Aí essa questão da água fria eu não entendi direito, né? Quem é da área de saúde, mas diz que eles também não tomavam água fria. Acho que água gelada para não gripar, deve ser, né? Mas está aqui, que eles não tomavam também. Então, eles tinham uma disciplina, não era assim de todo jeito que eles seguiam naquela caminhada. E eles treinavam, seja fizesse frio ou fizesse calor, eles treinavam. Eu me recordei agora de um desafio que a gente está participando, eu faço Pilates, e eles propuseram lá no Pilates um desafio de 70 dias, porque o Pilates que eu estou fazendo, lá o local, vai completar 7 anos. E eles entenderam aí que poderia colocar um desafio de 70 dias para a gente. E a gente está participando desse desafio. E tem gente que está lá, debaixo de chuva, está no frio. Esses dias fez frio. Aqui fez frio também? Gente do céu, lá fez um frio imenso. E estava lá a gente caminhando nesse frio. A chuvinha lá, o pessoal lá caminhando. Então, propósito, né? Colocou um propósito. Não era para ganhar, não é para ganhar grande coisa, né? Um brinde lá, uma roupa, uma coisa. Mas tem um propósito, né? E para ganhar a coroa de ouro que nos está reservada, que nós também não precisamos fazer, o que nós estamos fazendo. E aí vem, eu tenho um primo, ele agora deve estar com seus 30 anos mais ou menos, eu esqueci a idade certa, mas é por a faixa de 30 anos. O nome dele é Rafael, ele tem uma origem japonesa, que a mãe dele é japonesa, e o Rafael, ele, aos 8 anos de idade, ele corria, e a mãe dele incentivava muito, e ele era muito disciplinado, os japoneses são disciplinados, e ela era muito disciplinada com o Rafael, e o Rafael, ele corria e ganhava corridas, e o pai dele levava ele para várias corridas em vários estados, e ele ganhava corridas, aos 8 anos de idade, né, na categoria dele, infantil, corria de bicicleta, acho que eu não falei, era de bicicleta, era corrida de bike, e ele era muito bom nisso. E alguém um dia fez, Rafael, olha o refrigerante, toma um refrigerante. Ele disse, não, eu não vou tomar refrigerante. Porque refrigerante tira a minha energia e eu quero vencer. E ele só tinha 8 anos de idade e já tinha foco. Ele sabia que tinha algo, que tinha que renunciar, algo bom para ele, né, como criança. Criança não tem, a gente pensa que criança não tem, né,
essa percepção do que pode ou não causar mal, uma percepção grande, mas a gente vê que pode sim ser desenvolvida desde a infância, e Rafael tinha. E uma criança tem essa percepção, e nós, né? E nós, o quanto podemos ter de clareza a respeito do que deve ser deixado de lado para que nós alcancemos de fato aquilo que nós desejamos alcançar, que é essa coroa incorruptível. Queridos, hoje a gente tem muitos distratores na nossa vida. Hoje a gente tem redes sociais que, se você senta e fica ali dando atenção, você não passa menos de meia hora. Eu não sei quanto a vocês, mas pega, vai, e às vezes o conteúdo não é um conteúdo que aproxima de Deus. Às vezes, pelo contrário, afasta de Deus. Às vezes é neutro com relação a Deus, não apresenta algo que confronta realmente os valores divinos, mas está lá, não edifica, e você está passando tempo só olhando aquele conteúdo. E vai passando um tempo que deveria ser dedicado ao preparo espiritual, você vai passando ali, e vai meia hora, uma hora, e vai, né? Cada um sabe se passa ou não passa. Também tem gente que não passa, nem olha. E aí vem, não tem como se preparar olhando redes sociais. Não tem como se preparar assistindo filmes da Netflix, assistindo filmes ou seriados. Não tem como se preparar para o céu dessa forma. Não tem como se preparar para o céu se preocupando com aparência, se preocupando com coisas banais. Não tem como. Então nós temos que abdicar, nos abster de muitas coisas. E vamos lá. É interessante que quando a gente pensa nesses elementos, né, que podem nos afastar de Deus, a gente não tem clareza exata do quanto eles estão nos afastando de Deus, porque aos poucos isso pode estar afetando nossa caminhada e nós não percebemos. Aí de repente vem, eu não quero mais orar, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ler a Bíblia. E aí a gente vai começando a gradualmente, passo a passo, se afastar de Deus. A apostasia nunca vem, ou a distância de Deus, né, o afastamento nunca vem de uma hora para outra. Vem com escolhas, passo a passo, gradualmente, e de repente a gente vai servindo ao outro lado. Essa é a nossa tarefa, ficar atento para que esse processo não ocorra. Por isso que é importante estar guardando cada sentido nosso, cada entrada. Né? Nosso ouvido é uma entrada, nossos olhos são uma entrada, né? Nossos pés são uma entrada, onde estamos indo também. Então é importante a cada momento estar atento. Algumas pessoas dizem assim, a salvação vem pela graça, eu não preciso fazer nada. Essa ideia está certa? A salvação é pela graça. A salvação é pela graça? Então diga para quem está do seu lado, a salvação pela graça em Cristo Jesus. Pode dizer que essa afirmação está certa. É pela graça em Cristo Jesus. O que está errado aqui, eu não preciso fazer nada para continuar no caminho da salvação. Nossos pensamentos, nosso comportamento, nossas ações vão ali sendo guiados pelo Espírito de Deus. E sendo guiados, a gente vai no caminho de Deus, da salvação. A salvação nos é dada pela graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, pelos méritos sacrossantos de Cristo, que não tem nada a ver com o que eu possa fazer. Não é o meu esforço, a gente sabe disso. A gente guarda a lei de Deus no sábado, né? Tem gente que diz assim, os adventistas guardam o sábado para ser salvo. Já ouviram essa expressão? Mas a gente sabe que não é. A gente guarda o sábado porque nós somos salvos. E para que nós estejamos no caminho da obediência, a gente está ali guardando o sábado. E aí, quando a gente pensa nisso, temos aí uma função importante na condução da nossa vida espiritual. Para ganhar a coroa. Lembra que Daniel disse? Ele disse assim, a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E o que é que Daniel ganhou com isso? Ele ganhou dons extraordinários
de atuação e de sabedoria, de discernimento de sonhos. Então, o Daniel, ele resolveu. Então, essa palavra resolveu deve estar na nossa vida. Resolveu é escolher o que é certo. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Não foi algo por acaso. Não foi algo que ele deixou, né? Vamos ver se isso acontece. Foi algo que ele intencionalmente decidiu seguir no caminho de Deus. E quando a gente resolve simplesmente seguir, nós temos uma força maravilhosa ao nosso redor que nos ajuda a seguir no caminho. Nós não estamos sós. Teve uma época que eu disse assim, eu preciso deixar de comer doce. Eu amo comer doce, viu, gente? E eu tenho pessoas diabéticas na minha família. Então, tem que ter um cuidado especial em não ingerir doces. E aí o que acontece? Eu disse, Senhor, eu tenho que deixar de comer doces. Aí eu quero passar um mês sem comer doces. Alguém já falou isso para Deus? Não, né? Um mês assim, uma temporada sem comer doces. Eu vi, isso era impossível sozinho. Impossível. Aí o que é que eu fiz? Senhor, eu preciso. Me ajuda. Aí, olha só que interessante. Eu olhava para o doce e não me atraía. E não me apetecia. Que interessante, a gente pede a ajuda de Deus para fazer algo que a gente sabe que é bom e Ele nos ajuda. E é importante pensarmos nisso, que nós não estamos nessa luta sozinhos. Quando Josué, a gente está estudando sobre isso na lição, quando Josué entrou na terra prometida, o que é que Deus disse? Eu lutarei por vocês. Deus lutará por nós. A nossa batalha é a batalha dele, a nossa vitória é a vitória dele. E nós estaremos na companhia do Espírito Santo quando buscarmos essa companhia para vencer as nossas lutas. Amém? Amém. Nossa natureza humana é carnal, então temos que estar vigilantes. Em relação à coroa, para a gente já estar aqui pensando sobre a coroa que Paulo disse sobre corruptível e incorruptível. Eu falei para vocês que os atletas ganhavam aquela coroa que era de louro. Era uma coroa de oliveira, muitas vezes. Era uma coroa que era de plantinha, corruptível. Eu não sei quantos vocês já viram em alguma cena coroas de ouro, de monarcas, de reis existentes aqui nessa terra, cheias de pedras, muito belas, né? Realmente extraordinárias em seu brilho e beleza. E essa coroa, ela não se compara à coroa que Deus tem reservado para nós, que é incorruptível. Essa coroa, ela se perde com o tempo, né? Ela se estraga, fica feia. Mas a coroa que Deus tem reservada para nós é a coroa incorruptível da vida eterna. E Ele tem reservado para cada um de nós, Ele tem guardado essa coroa. E quando nós pensamos, né, o incorruptível tem a ver com aquilo que não se desgasta, não tem como perder suas características belas, não tem como se corromper. Incorruptível é isso, é eterno. E quando a gente vai pensar na vida eterna, nós pensamos assim, a vida eterna não é só uma vida para sempre, é uma vida sem dor, sem sofrimento, sem pessoas morrendo, sem ver nossos queridos morrendo, sem ter doenças ou ver pessoas ao nosso lado adoecendo. É uma vida perfeita. É uma vida que a gente nem sabe como descrever, porque a própria Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. Então, essa vida eterna, ela é realmente desejável, que nós não percamos de vista o valor da realidade, das realidades eternas. Não percamos isso de vista. O mundo vai tentar tirar nosso foco, mas que esse foco não seja tirado. E aí vem, eu convido você, a gente já está encerrando, a refletir essa manhã. Como está o meu preparo para encontrar Jesus nos ares, para viver eternamente com Ele? Numa escala de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com o seu preparo espiritual? Já pensaram sobre isso? Se o seu preparo é satisfatório ou não é satisfatório? Se você está se sentindo bem ou não? Se você sente que está faltando algo? De 0 a 10, eu não preciso responder alto, mas você pode refletir, né? Tá, não, tá 3, tá 2, né? Ainda tem muito para chegar, né? Tá 4, 5, 6, tá no meio,
7, 8, 9, ainda falta. E o 10 está muito bom. Mas aí vem, a certeza é que, em qualquer ponto que nós estejamos, nós podemos sempre estar buscando o melhor. E aí eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para a gente terminar agora. Eu quero que vocês respondam mentalmente com sim ou não. Tá? E aqui vem. Primeiro, eu tenho horários no dia para falar com Deus? E aí vem, se você reserva aquele tempinho especial no dia para falar com Deus, para ficar com Ele calmamente, sem atropelos, sem às vezes as crianças, mamãe, né? Sem, ou papai, né? Ou papai. Ou você reserva ali um tempo de paz, realmente, a sós com Deus, para Ele ouvir a voz dele. Você tem feito isso? Vá pensando. Outro ponto que nós podemos pensar ou refletir. Eu tenho estudado a Bíblia diariamente. A Bíblia é nossa arma principal contra os poderes das trevas. Se nós não fizermos uso da nossa espada, nós realmente teremos uma possibilidade de fracasso. Eu não sei se vocês gostam de sublinhar a Bíblia, eu gosto. Né? Então tem ao lado canetinha para destacar aquilo que te faz o coração aquecer. E você vai ver que uma passagem faz o coração aquecer. Quando você passa de novo naquela palavra, outra parte já faz. E a Bíblia ela se renova em nosso coração. E é maravilhoso. Então tenha canetinhas, tenha aí marca-textos, para que você possa destacar o que faz o seu coração ficar aquecido. E isso vai ser muito bom. Então, use aí a criatividade para marcar a sua Bíblia e que ela faça sentido. A terceira pergunta, eu tenho orado diariamente? Tem a ver com a primeira, mas a gente vem pensando, orar diariamente, estar conectado com Deus. E isso traz esperança, fé aos nossos corações, nos momentos alegres, nos momentos difíceis, de luta. E Deus se alegra quando nós buscamos a Ele em momentos de dificuldade, porque quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que Ele é Senhor em nossas vidas. Então nunca fiquem acanhados em buscar Deus em momentos difíceis, porque Ele ama isso e Ele está sempre de braços abertos para nos ouvir. Quarta pergunta, eu tenho buscado o poder do Espírito Santo em minha vida? Sim ou não? Pense aí, né? Não precisa responder. Peça ao Espírito Santo que dê sabedoria, que desenvolva em você os frutos do Espírito. A habitação do Espírito Santo em nós, ela é essencial. A gente pede tão pouco pelo Espírito Santo em nossas vidas. Quão pouco nós pedimos. E eu me coloco nessa posição. Devo pedir mais ao Espírito Santo. Sejamos espirituais. O mundo está cheio de coisas carnais. A gente precisa de espiritualidade. E aí, na história das 10 virgens, o óleo era representado pelo Espírito Santo. 10 virgens, né, estavam ali, mas apenas 5 tinham uma porção extra do Espírito Santo, uma porção dobrada, se prepararam, estavam intencionalmente focadas naquele casamento e elas conseguiram ficar firmes. Essas que estavam com o óleo do Espírito Santo conseguiram ficar firmes até o final. Então, que possamos buscar o Espírito. E aí tem duas coisas que é interessante. Você vai perguntar, mas o que isso tem a ver com vida espiritual? Mas eu vou trazer para vocês. Eu tenho dormido como deveria? Dormir? O que é que dormir tem a ver com vida espiritual? Será que tem, gente? Tem? O irmão disse que tinha. Olha, uma pessoa sonolenta ou sem ter descansado devidamente a mente, quando a gente dorme, as células se renovam, se refrigeram. Então, se a gente não faz isso, a gente vai ter dificuldade de fazer oração, de orar. Já tentaram orar com sono? O que é que acontece, né? O amém vai ser, né, no meio do sonho lá, que você nem viu que momento você dormiu. Já tentaram ler a Bíblia com sono? Você para na metade, não entende. Você tenta, não entende, o sono te pega. Então, dormir diariamente e devidamente é essencial. E outra coisa, eu tenho me alimentado como deveria?
outra coisa, o que é que alimento tem a ver com vida espiritual? Tem a ver, gente? Olha só, quando a gente se alimenta de forma adequada, nosso corpo, nossa mente, ela fica clara para receber as impressões do Espírito Santo. E aí abrange embutidos, enlatados, todas essas cheios de sódio, alimentos cheios de sódio, cheios de gordura. Tudo isso vai anuviando nossa percepção. E aí a necessidade de estarmos atentos. Não apenas para a nossa saúde espiritual, nossa saúde física e nossa saúde mental, porque o desejo de Deus é que nós sejamos saudáveis por completo, porque Ele fez o ser humano completo e Ele almeja que nós sejamos saudáveis por inteiro. E aí, para a gente terminar agora, Deus é o nosso grande treinador e nós temos que ficar ao lado dele nessa luta espiritual. O nosso inimigo pode tentar tirar-nos do foco, mas devemos ficar ao lado do Senhor Jesus. Devemos buscá-lo, devemos sempre estar atentos ao que pode nos afastar de Deus. E eu convido você esta manhã a realizar um compromisso com Deus, um compromisso de estar sempre atento àquilo que pode nos afastar dele, aquilo que pode nos tirar do céu. Se a gente viver aqui e a gente não ter a eternidade, que adiantou? Então, que nós possamos ter isso em mente. Se não conseguir hoje, amanhã você consegue. Peça força a Deus, amanhã você vai conseguir. Mas peça ajuda a Ele nessa caminhada, porque Ele vai enviar anjos, vai enviar o Espírito Santo. E o Senhor Jesus estará com você. E o meu desejo é que nós possamos, quando Jesus voltar, estarmos todos prontos para encontrá-lo nos ares. Deus abençoe cada um de vocês. Se você tem esse compromisso com Deus, eu gostaria que a partir do momento que Ele cantasse, você ficasse de pé. Não vale nada e não existe mais solução. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quando a minha vida corre perigo e não existe mais solução, o seu olhar de mansidão me faz e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto pra quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor, Ele cuida de ti.
tem estado conosco em todas as nossas lutas. Que a Tua presença se faça sempre entre nós, no nosso coração, na nossa família, na família de todos que estão aqui presentes, nos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges, que o Senhor esteja com cada um. E que nós possamos vencer as batalhas sendo abençoados pelo Teu Santo Espírito e na companhia dos Santos Anjos. Obrigada por tudo, leva-nos agora para casa, que a Tua paz esteja em nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos de agradecer, em nome do Ministério da Mulher, pela presença da nossa irmã Wilma, mais uma vez aqui. Você já é praticamente dessa casa, dessa igreja. Sinta-se à vontade para voltar, tanto você quanto a sua família, seu marido e sua filhinha que estão aqui também nesse dia. Não é verdade, irmãos? Então, seja no Ministério da Mulher, no Ministério da Família ou qualquer outro ministério, sinta-se muito à vontade para voltar com a sua família, para colaborar aqui conosco ou simplesmente também para acompanhar. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo a sua fé e te usando como instrumento nas mãos dele. Vamos só tirar uma foto aqui para a gente postar depois. Deixa eu guardar o microfone. Agradecemos a irmã Wilma pela mensagem da Palavra de Deus. Queremos pedir a atenção da igreja para a leitura da ata da reunião da equipe organizadora, da comissão organizadora. Reunião da comissão organizadora, realizada no dia 25/10/2025, às 10h40, Iás de Coplan. Membros presentes: Gildásio, Emerson, Pedro, Fábio, Cláudia, Lucidalva, Lúcia, Rai Campos, Renata, Tereza, Bárbara Oliveira, Benícia Sampaio, Mari, Paulo, Edilena e Rogério. Ivan. Oração inicial com Emerson Carvalho, votado para a secretária desta comissão, Benícia Sampaio. Votado coro máximo na comissão de nomeações de 15 pessoas, coro mínimo de 11 pessoas. Nomes indicados para a comissão de nomeações: Gildásio, Emerson Carvalho, Caio, Lucidalva, Rogério, Pedro, Bárbara Melo, Ivan, Lúcia, Renata, Benícia, Bárbara Oliveira, Eduardo, Mari e Elisângela. Oração final com Rai Campos.
Então, esses foram os nomes que foram indicados para a comissão de nomeações. Membros, base da igreja, estão a favor para a leitura dessa ata, professor mão direita. Muito bem, então essas pessoas devem estar presentes aqui na próxima sexta-feira, dia 31, às 19 horas, para a reunião da comissão de nomeações. Os nomes serão postados no grupo da igreja e já agradecemos a atenção de todos e a equipe da regência irá conduzir o encerramento da programação dessa manhã. Antes da saída dos membros da igreja, o Ministério aqui da Mulher pede a cada mulher que está aqui presente, para o final, vocês aguardarem um pouquinho e virem até aqui o púlpito para tirar uma foto linda. É agora? Olha as mulheres, tem que ir. Logo. Tá bom, então. Então podem vir as mulheres, as flores lindas do Jardim do Senhor. Venham aqui em cima. Galera. Enquanto as meninas se preparam para a foto, Felipe coloca